Boa noite, igreja. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém? Amém. Tudo bem com você? Que Deus possa abençoar a sua vida nessa noite, nesse final de semana. Estamos felizes na presença do Senhor. Hoje deu um dia bem gostoso para descansar. Quem pôde descansar, ficar em casa dormindo, descansando um pouquinho. O Senhor sabe de todas as coisas, Talvez se desse um sol como deu ontem, a gente não ia descansar, mas o Senhor sabe de todas as coisas, Nós possamos agradecer ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós em todos os detalhes. Em tudo o Senhor cuida da nossa vida. Eu vou ler uma palavra e depois nós oramos. Você pode ficar sentado mesmo. Eu queria ler Salmos capítulo 3. Quando Davi faz uma oração ao Senhor, Davi aqui estava fugindo do seu filho, Absalão, e Absalão queria, o mal do seu pai Davi, e ele ora ao Senhor dessa forma: ó Senhor Deus, tenho tantos inimigos, são muitos que se viram contra mim. Eles conversam a meu respeito e dizem: Deus não o ajudará. Mas tu, ó Senhor, me proteges com um escudo. Tu me dás a vitória e renovas a minha coragem. Eu chamo o Senhor para me ajudar, e lá do seu Monte Santo Ele me responde. Eu me deito e durmo tranquilo, e depois acordo porque o Senhor me protege. Eu não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. Vem, ó Senhor, salva-me, meu Deus. Tu atacas os meus inimigos, tu humilhas os maus e acabas com o seu poder. E tu, que dás a vitória, ó Senhor, Deus, abençoa o teu povo. Davi, ele orou ao Senhor, pedindo a sua misericórdia, mas também confiando que o Senhor já tinha ouvido a sua oração. Ele pediu: Senhor, socorre-me. Mas em paz eu me deito e durmo, porque eu sei que o Senhor é o meu escudo. O Senhor é a minha fortaleza. E que nós possamos aprender como Davi. Por mais que os problemas talvez estejam grandes, e a gente às vezes se desespera no Senhor e pergunta: Senhor, como que eu vou conseguir? Como que eu vou conseguir? Como que eu vou vencer? Mas creia que o Senhor, Ele ouve a nossa oração. Tenha a certeza de Davi que ele orou ao Senhor, sabendo: Senhor, eu estou sendo atacado por todos os lados, até pelos meus. Absalão era filho de Davi. Filho. E dentro da sua casa havia inimigos. Mas ele orou e disse: Senhor, por todos os lados estou sendo perseguido, mas em paz eu vou me deitar e eu vou confiar que o Senhor é o meu escudo, que o Senhor é a minha fortaleza, a quem eu não preciso temer, a quem eu posso deitar e descansar no Senhor, sabendo que o Senhor ouve a minha oração e que tu estás comigo em todo o tempo. Ele é o nosso escudo. E Ele está aqui nessa noite dizendo: não pare, não desista. Continue, persevere. Está doendo, está sofrendo, continue. Vai passar. A tempestade vai se acalmar, um novo dia vai chegar. Tenha esperança em mim. Eu estou contigo, cuidando de tudo e de todos os detalhes. Nos colocamos de pé. Que nessa noite você possa orar comigo. Se você percebeu, eu estou bem gripada, então eu conto com você para louvar o Senhor também. Não me deixe abandonada, por favor, igreja. Eu creio que o Senhor está no controle de tudo. E nós vamos orar. Senhor Deus, nós queremos orar como Davi nessa noite, Senhor, com o nosso coração cheio de confiança, com o nosso coração cheio de fé e de esperança no dia de amanhã.
Por mais que a tempestade, Senhor, possa estar grande, que os problemas parecem ser infinitos aos nossos olhos, e que o problema parece que vai nos engolir muitas vezes, Senhor. Mas nós cremos e nós confiamos em um Deus que responde às nossas orações. Nós cremos e confiamos em um Deus que está a nos ouvir em todos os momentos, que olha do céu para nós e diz: meu filho, eu estou contigo, não importa a situação da tua vida, somente creia e confia em mim. E nós confiamos em ti, Senhor. Nós entregamos a nossa vida no teu controle. Nós entendemos, Senhor, que nós não vivemos mais, mas que Cristo vive em nós. E que através, Senhor, da nossa vida, o Senhor possa abençoar outras pessoas. Através da situação em que nós estamos vivendo agora, que o Senhor possa abençoar outras pessoas. Porque é isso que o Senhor faz, e o Senhor nos usa em todos os momentos. E nós cremos, Senhor, que Tu és um Deus de provisão, que Tu és um Deus de escape, um Deus, Senhor, que trabalha pelos Seus filhos, aqueles que temem e creem no Senhor, aleluia, o Senhor recompensa com a vitória. Então nós cremos nessa noite, que nessa noite possamos Te adorar, Senhor, independente da situação em que estivermos, ó Deus. Que nosso coração venha Te adorar, ó Deus, erguer as nossas mãos, erguer a nossa voz a Ti. E que possas ouvir, Senhor, a nossa adoração. E que Tu possa responder, Senhor, o desejo do nosso coração nessa noite. Eu sei que Tu estás neste lugar. Eu sei que a Tua presença está sobre nós, ó Deus. E por isso nos alegramos em Ti. E por isso nos alegramos em Ti, Senhor. Porque Tu és o nosso escape. Tu és a nossa fortaleza. Tu és o nosso rochedo forte, Senhor. Em todo tempo o Senhor está cuidando de nós. Em todo tempo o Senhor está suprindo as nossas necessidades. Em todo tempo o Senhor está dando livramento para o Seu povo. Aleluia. Em todos os tempos o Senhor está guardando os nossos através das nossas orações, através do nosso clamor. O Senhor tem guardado, o Senhor tem livrado o Seu povo. E por isso nós clamamos a Ti nessa noite como igreja do Senhor. Ouve a nossa adoração, Senhor. Ouve o nosso clamor, Jesus. Oh, aleluia. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Sabe por quê? Porque está comigo. Aleluia. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto, e haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Tenta laços e embaraços, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está
Nós te louvamos, Senhor, porque Tu estás neste lugar, Jesus. Nós te louvamos, engrandecemos o Teu nome. Nós rendemos a Ti a nossa adoração, ó Rei dos Reis. Tu estás neste lugar, Senhor. Faça essa oração. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, eu quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, o Teu amigo eu me tornei. Te louvarei, aleluia. Não importam as circunstâncias, somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, o Teu amigo eu me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Te adoramos, Senhor. Te adoramos por quem Tu és e não pelo que Tu podes fazer, Senhor. Te adoramos além das circunstâncias, Senhor. Te adoramos porque Tu és um Pai bondoso, Tu és um Pai amoroso. Oh, aleluia.
que eu tenho é um aleluia. Diga! Mas não tenho nada além do coração cantando em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar o Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar o Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando em meu coração, não se envergonhe. Vamos, igreja! Vamos, vamos! Ele é digno! Ele é digno! Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego. Ele te deu fôlego de vida, vamos louvar o Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar o Senhor. Louve ao Senhor, todo ser que respirar. Louve ao Senhor, Ele é digno de toda adoração, de toda exaltação. Somente Ele é digno. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Até o último suspiro. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, até o último suspiro, Senhor. Vamos louvar o Senhor. Tu és meu respirar. Em meu
Porque tu és digno. Nos rendemos a ti porque não há outro. Os santos e os se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Os santos e os anjos se prostram os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Sabe por quê? Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Oh!
nossa adoração. Dia e noite suba a ti, 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 pois tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Tudo é para ti. Só tua é a glória. Ele é digno, tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. E nós te exaltamos, pois tudo vem de ti. Tudo é para ti. Tua é a glória. E a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, e a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, e a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Toda honra, toda força e o poder a ti. Tu és digno, Senhor. Receba a nossa adoração nessa noite, Pai. Receba a nossa adoração nessa noite, Senhor. Como um incenso suave, suba a ti a nossa adoração, ó Rei dos Reis. Nós levantamos a adoração aqui neste lugar, porque tu és digno, Senhor. Tu és digno, ó Pai. Tu és digno, Senhor. A paz do Senhor a todos. Podemos sentar, por gentileza. Será que o louvor que sai de nossas bocas
provém do nosso coração. A gente tem que analisar certas coisas em nossas vidas. A nossa caminhada com Deus é um examinar-se diário. E assim em todos os aspectos da nossa vida. Numa vida profissional, a pessoa tem que estar se especializando. Não é assim, irmão Luciano? Se o irmão Luciano não tivesse se especializado na profissão dele, hoje ele seria obsoleto. Não serviria para aquilo que a profissão dele exige hoje. E com Deus é a mesma coisa. Porque o Antigo Testamento, Deus já falava de um povo que honrava Ele com os lábios, mas o coração estava longe de Deus. E um povo que honra Deus com os lábios, mas o coração está longe de Deus, é um povo hipócrita. Sabe o que mais Jesus atacou quando Ele esteve aqui? Não foi as prostitutas, não foi os cobradores de impostos, não foram os ladrões, não foram os salteadores. Foi a hipocrisia da religião, que queria se auto-justificar diante de suas obras externas. E foi assim desde o início. Foi assim com Adão e Eva. Adão e Eva tinham um relacionamento com Deus, mas na primeira mentira eles fracassaram. Na primeira mentira eles fraquejaram, porque a gente fala assim: essa geração é muito fraca. A outra geração era mais forte que essa. Mas não, irmão. Ser humano é ser humano em todas as gerações. Todas as gerações fracassaram no seu relacionamento com Deus. Todas as gerações fracassaram. Começou com Adão e Eva. Tinham um relacionamento diário com Deus. Mas na primeira mentira, no primeiro diálogo com Satanás, eles perderam esse relacionamento. Se deixaram levar por essa mentira. Porque Deus coloca eles no Éden, dá tudo o que eles precisam. Tinha apenas uma restrição, a gente pensa assim, não tem como errar. Agora vai. Agora eles vão crescer, vão se multiplicar e vai ser uma geração que vai adorar a Deus, porque Deus foi muito bom com eles, mas não foi. Então eles são expulsos do Éden. E a gente pensa assim, não, ele deve ter aprendido a lição. Porque eles desobedeceram a Deus e perderam o jardim, então agora eles vão obedecer, agora vai, mas não vai, porque logo em seguida um irmão mata outro irmão. A gente pensa assim, mas por que a coisa não anda? Porque apesar de eles perderem o relacionamento com Deus, Deus ainda buscava relacionamento com esse povo. E chega uma hora que o pecado é tão grande que eles rompem tanto o relacionamento com Deus, se distanciam tanto de Deus, que Deus é obrigado a mandar um dilúvio para começar de novo. E Deus escolhe uma família, um homem temente a Deus, constrói uma arca, entra na arca, vem a água, mata todo mundo, aquela família se salva. Para de chover, a água desce, ele sai da arca, a gente pensa assim, agora vai. Agora vai, ministro. Depois de um exemplo desse, agora essa família aí vai dar certo. Mas a gente sabe que não vai muito tempo, eles querem construir uma torre para chegar no céu. E a corrupção continua. E a fragilidade do relacionamento ainda é muito insustentável. Até que Deus chama um homem chamado Abraão.
e diz para esse homem: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Deus coloca esse homem à prova. Pede para ele sacrificar o próprio filho. E esse homem vai para sacrificar o filho. E quando ele está para sacrificar, Deus diz assim: não toque no menino, que agora eu sei que tu me temes. Tu vai ser o pai de multidões, tu é o pai da fé. A gente pensa, agora não tem jeito. Irmã Sandra, agora vai. Agora nós temos o pai da fé. Esse pai tem filhos. Primeiro, não é nenhuma coisa nem outra. O segundo faz também barbaridades no seu relacionamento com Deus. E ele tem uma carrada de filhos. A gente pensa assim, bom, agora vai, esses filhos aí, tem bastante filho, né? Ficou grande a família. Mas eles acabam todos escravos no Egito. E ficam anos ali. Até que eles começam a chorar, reclamar. Porque crente é assim. Quando a coisa ficar ruim, ele começa a reclamar. Quer botar até a culpa em Deus, porque que a gente está nessa situação. Daí, então, Deus chama um homem chamado Abraão. E assim, eu escutei o clamor desse povo aí. Eu não esqueci deles, não. Vai lá e tira esse povo da escravidão. E Moisés chega lá, com a autoridade de Deus. E o milagre, irmão. Pensa em milagre. Deus entra com mão forte, arranca o povo daquele lugar. Ele faz eles atravessar o mar, ele abre um mar para eles atravessar. E Deus destrói um grande exército egípcio que estava vindo contra um povo frágil. E eles chegam do outro lado, e eles cantam louvores a Deus. E eles entram no deserto. E eles estão no caminho do quê? De uma terra que mana leite e mel. Eles estão cheios de esperança. A gente pensa assim, pô, agora não tem jeito, agora vai. Agora não tem como errar. Pô. Já falharam tantas vezes, agora não vão falhar, Ricardo. Agora vai dar certo. Mas daqui a pouco eles começam a reclamar. E murmurar. E reclamam daqui, reclamam ali. Deus dá pão, Deus dá água, Deus dá carne. Eles comem até se espanturrar e morrer de tanto comer carne. E a gente pensa. E eles vão lá e fazem um bezerro de ouro. Eles querem voltar para o Egito. Eles querem voltar para o Egito, até que Deus vai aturando, e Deus vai levando, e Deus vai, porque Deus é paciente com esse povo que a gente pensa que vai, mas tem hora que parece que não vai. Aí chega na terra prometida, é só entrar. Deus diz, pode entrar, eu já entreguei para vocês. Vocês não viram os milagres que eu fiz? Vocês podem confiar em mim. E eles dizem, não. O povo é muito forte. Nós vamos ser destruídos. Relacionamento frágil. E Deus diz assim, tudo bem, Moisés. Pega esse povo e manda dar uma volta no deserto. Esse povo, essa geração é muito fraca para entrar na terra, para enfrentar esses inimigos aí. E Deus leva eles para o deserto de novo. Fica 40 anos. Morre tudo. Traz os filhos, traz a outra geração, Luciano. Porque essa é fraca, traz a outra. Aí outra geração chega diante da terra. E Deus diz, vamos entrar? Vamos entrar e vamos ganhar esta terra. Deus já entregou em nossas mãos. E eles entram na terra. Derrubam as muralhas de Jericó. E eles vão conquistando a terra, até que a gente pensa assim, agora não tem mais jeito, agora vai. Esta geração vai. Mas não vai. Não vai porque tão logo o líder deles morre, Josué, a outra geração já quer viver e seu bel prazer. Cada um faz o que está na sua cabeça. Ninguém mais quer saber de Deus. Aí Deus levanta juízes. Juiz. A gente pensa assim, pô, agora vai, né? Juiz, né? O juiz vai estar ali julgando as causas, as coisas vão dar tudo certo.
mas não vai. Porque os relacionamentos continuam muito superficiais e tem prazo de validade. Entra juiz, sai juiz e é aquele alto e baixo. E vai, não vai. Vai, não, não vai. Quando ele pensa que vai, não, não vai. É uma gangorra. Até que ele diz assim, vou fazer o seguinte, vamos pedir um rei, cara. As outras nações têm reis. Vamos fazer igual a ele. Porque se nós fizermos igual a ele, vai. E eles pedem um rei da vontade dele, de Deus dar um rei segundo o coração do povo. E a gente pensa assim, agora mesmo que não vai. Não, um rei segundo esse povo hipócrita aí, um rei segundo o coração deles, a coisa não vai dar certo, e realmente não vai dar. Quando a gente pensa que vai, já não dá, quanto mais quando a gente pensa que não vai dar, daí mesmo que não dá. Até o rei se corrompe. Até o rei é hipócrita. Aí quando o profeta está tentando defender o rei ainda, acreditando que vai dar, Deus diz assim, não, esquece, Samuel, não vai dar, isso aí não vai dar, já viu que não vai dar, já rejeitei também. Agora eu vou te dar um outro, eu preparei outro, segundo o meu coração. Rogerinho, agora vai dar. Porque segundo o coração de Deus, né? Agora esse povo vai desandar de vez. Mas ainda não dá. Entra rei, sai rei, entra rei, sai rei, e a coisa patina. Relacionamento é frágil ainda. Deus não desiste, mas ele desiste muito fácil de Deus. Deus não desiste, até que Deus pegue e chama a Babilônia. Então, leva tudo cativo essa turma aí. Chama a Síria, chama a Babilônia. Eles ficam meio revoltados. Como assim vai trazer um povo pior do que nós, para nos castigar? Deus deve ter pensado, vocês pensam que eles são piores do que você, mas vocês são piores, porque vocês são hipócritas. Eles vão para o cativeiro. E ficam lá no cativeiro. A cidade é destruída, o templo é destruído, o muro é destruído. A gente pensa assim, pronto, agora acabou-se tudo, não vai mais. Mas Deus tem uma promessa, Deus diz, não, fica frio, eu vou mandar você para lá, mas eu vou trazer de volta. E eles se firmam nessa promessa. Até que chega um tempo, Deus levanta homens, tipo Esdras e Neemias, e diz assim, vamos lá reconstruir esse templo de novo, esses muros. E eles voltam, cheios de alegria, cantando. Eles voltam para Sião. Eles reconstroem os muros da cidade, eles reconstroem o templo, eles reconstroem o altar de adoração, e a gente pensa, agora vai. Agora eles aprenderam a lição. Essa geração vai ser forte. Mas não vai. Porque quando Jesus chega, ele encontra um bando de religiosos hipócritas. E é contra a hipocrisia que Jesus se levanta. Ele traz uma mulher até Jesus e diz assim, vão matar porque ela pecou. Jesus diz assim, então atira a primeira pedra, cambada de hipócrita. Vocês também são todos pecadores? Vocês são pior do que ela ainda? Atira a primeira pedra nela. Quem acha aqui que é santo o suficiente para apedrejá-la? Amém? E essa foi a introdução da nossa mensagem. Eu queria falar sobre hipocrisia. Eu queria começar com Salmos 27, capítulo 4. Salmos 27, capítulo 4, porque o sonho de Deus é ter uma família de filhos parecidos com o seu primogênito Jesus. O sonho de Deus é ter uma família parecida com Jesus, ou seja, uma família que não seja hipócrita nas suas orações, nas suas canções, e manifeste aquilo que verbalizam em ações, assim como Jesus fez. Tudo que Jesus verbalizou, ele manifestou nas suas ações. E esse é o sonho de Deus, e é isso que Jesus veio fazer. A salvação começa quando nós começamos a nos transformar parecido com Jesus. Porque são os filhos de Deus que vão herdar a terra, são os filhos de Deus que vão ver a Deus, são os filhos de Deus que vão herdar a eternidade. Os Salmos 27
4, Davi fala assim: uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que Davi fala assim, ó, uma coisa eu vou pedir a Deus. Nós vivemos uma geração que pede tantas coisas a Deus. Mas Davi disse, tem uma coisa importante. Eu vou pedir essa coisa a Deus. Nós vivemos numa geração multitarefa. Fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Quem aqui faz 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo? Não é só dona de casa, a gente também faz. A gente quer fazer várias coisas, a gente não consegue se concentrar numa coisa. A ansiedade não deixa a gente se concentrar em algo. A gente quer fazer uma coisa e pensar noutra e noutra, e no fim a gente não faz aquilo que está fazendo bem feito. Se distrai com outras coisas. Perdemos a capacidade de fazer uma coisa só. Perdemos a capacidade de manter o foco. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, olhe firmemente para Jesus. Mantenha o foco nele. Porque se você não manter o foco, vocês vão perder essa capacidade de estar focado em Jesus. E nós vivemos nessa geração. Davi fala de uma coisa, não 2, nem 3 coisas. As grandes invenções foram possíveis por causa de homens que focaram em apenas uma coisa, sabia? Homens que focaram, se determinaram a fazer algo, essas coisas. O criador do Facebook, projeto de conectar pessoas, ganhou essa corrida de muitas empresas mais ricas do que ele. Empresas milionárias também estavam concorrendo para criar essa conexão entre pessoas. E só que era empresa que era focada em muitas coisas também. Este homem não, ele era focado só em criar esse conteúdo. E ele cria o Facebook, porque ele estava focado e vence a concorrência por causa do foco dele. Martin Luther King. Quem que já ouviu falar nesse homem? Todo mundo. Pastor batista e ativista político. Lutou pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. O negro não podia pegar ônibus. O negro não podia andar na calçada. Tinha um ônibus só para negro. O negro não podia entrar num ônibus que tinha branco. E ele lutou por esses direitos. Ele lutou até o fim. E o seu discurso mais famoso tinha como título, sabe como? Sabe qual é o discurso mais famoso dele? Assim, eu tenho um sonho. Eu vou lutar pelos direitos dos negros. E ele focou nesse sonho. E ele conquistou esse seu sonho. E os negros têm direitos civis nos Estados Unidos hoje, porque Martin Luther King, ele tinha uma coisa em mente. E ele focou nessa coisa. Hoje a maioria dos filmes americanos, os negros são preeminências, são estrelas. São? Porque Martin Luther King, ele focou numa coisa. Ele viveu por essa uma coisa. E ele morreu por essa uma coisa. Então, se nós somos cristãos, quisermos fazer a diferença, nós temos que ter uma coisa em nossas vidas. Sabe por que às vezes a gente não faz diferença? Porque a gente quer abraçar muitas coisas. E cristão, ele tem que ter um foco. Eu quero falar de 2 homens que olharam para Deus como a coisa mais importante das suas vidas. Davi tocou o coração de Deus de tal forma que Deus decidiu chamar o filho dele de filho de Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Aqui no Salmos 27, segundo alguns teólogos, Davi, ele estava fora do seu palácio, fugindo do seu filho Absalão, que se levantou para tentar tomar o seu reino. Ele está fora do palácio. Ele está longe da casa do Senhor.
Ele poderia pedir muitas coisas a Deus. Ele poderia pedir suas roupas reais. Ele poderia pedir toda aquela pompa real que ele tinha. Ele poderia pedir os seus cavalos, o seu reino de volta. Ele tinha tanta a sua mordomia que ele tinha. Mas ele assim, eu só peço uma coisa. Porque as outras coisas não me interessam. Que eu possa estar na casa do Senhor. Que eu possa estar na presença do Senhor. E Davi era focado numa coisa. E longe de tudo, Davi vai orar a Deus, e Davi sabe do poder de Deus. Ele sabe que qualquer coisa que ele pedisse para Deus, eu daria para ele. Mas ele assim, eu quero apenas uma coisa, que eu possa estar na presença do Senhor todos os dias de nossas vidas. Eu queria fazer uma pergunta. Qual a tua uma coisa mais importante? O que realmente importa para você? Eu sei que tem muitas coisas importantes para você. Mas o que é mais importante para você? Sabe como descobrir a sua coisa mais importante? É se tirasse da sua vida hoje essa coisa, a sua vida perderia o sentido? O que é que tirasse da sua vida hoje, a sua vida perderia o sentido? Eu sei que está passando um monte de coisa na sua cabeça. Pensa em filho, pensa em mãe, pensa em pai, pensa em irmão. Mas sabia que se você perder essas coisas, a tua vida, ela pode ainda ter sentido? Você pode tomar um rumo e ter sentido na sua vida? Sempre existiu uma fragilidade do ser humano no relacionamento com Deus. De todas as coisas que Davi perdeu, tinha uma coisa que ele não abria mão. Uma coisa pedia ao Senhor, e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Aqui tem uma certa profecia no ar aqui, irmão. Aqui tem uma certa profecia sobre novo nascimento, sobre derramar do Espírito Santo. Porque hoje nós sabemos que nós não precisamos mais ir num templo, como no Antigo Testamento, que a presença de Deus estava lá. Hoje nós sabemos que nós somos templos do Espírito Santo. E será que nós podemos fazer essa oração? Que nós possamos ser esse templo todos os dias da nossa vida. Que nós possamos viver esse relacionamento com Deus todos os dias das nossas vidas, independente do lugar onde nós estivermos. Será que ser templo do Espírito Santo é a coisa mais importante para nós? Da sua vida? Será que ser templo do Espírito Santo é algo que tem que trazer alegria para nós? Será que nós podemos, a motivação maior para chegar num lugar desse e adorar a Deus com nossas palavras, é o Espírito Santo que habita em nós? Que não precisa ninguém ficar aqui dizendo, ei, faça isso, ei, faça aquilo, ei, não. Será que o Espírito Santo não é suficiente para nos motivar em louvor de agradecimento a Deus? Será que precisa ter uma motivação externa para nós entendermos que nós somos morada do Espírito Santo todos os dias de nossas vidas? E que nós possamos clamar sempre isso para Ele. Que Ele possa morar em nós todos os dias de nossas vidas. Davi está sem um monte de coisas, mas tinha uma que sustentava a vida dele, a presença de Deus. Tem outro homem, Filipenses, que diz assim, Filipenses 3:7, ele fala assim, o apóstolo Paulo: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparada com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, porque perdi todas as coisas
e a consideram como esterco, a consideram como lixo, para poder ganhar a Cristo. Paulo, quando ele tem um encontro com Cristo, ele acha uma coisa, que as outras coisas se tornam tudo secundárias, irmão. Será que Cristo tem primazia em nossa vida diante de todas as outras coisas que nos cercam, por melhor que sejam? Ele disse assim, uma coisa eu vou pedir, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Depois vem esse homem e fala que ele considerava tudo aquilo que ele viveu antes de Cristo, para não dizer secundário, ele foi mais fundo assim, é lixo isso, perto da supremacia de Cristo em minha vida. Todas essas coisas se tornaram muito pequenas. Ele usa uma figura de linguagem para dizer, irmão, que aquilo que ele conheceu antes de Cristo, aquilo que ele viveu antes de Cristo, e que ia acompanhar a vida dele com Cristo, eram muito pequenas perto dele ter o conhecimento de Cristo. Os seus filhos se tornaram pequenos perto de Cristo. Os seus parentes, da sua vida. Ele assim, se você tiver que abandonar isso por causa de Cristo, Jesus falou, aquele que não abandonar pai, filhos, irmãos, por causa de mim, não é digno de mim. O que nos torna digno dele é reconhecer que essas coisas, por mais valiosas que sejam para nós, mais preciosas, que nós mais amamos, perto de Cristo, são pequenas, infinitamente pequenas. E isso não deve ser aquilo que vai nortear as nossas vidas. O que vai nortear as nossas vidas é o conhecimento de Cristo. É saber que agora nós somos novas criaturas. E com certeza, se você colocar Cristo em primeiro lugar, você vai cuidar muito melhor dos seus filhos. Você vai cuidar muito melhor da sua família. Se Cristo estiver em primeiro lugar. Se Cristo for seu conselheiro. Se Cristo for o seu foco. Sabe por que às vezes as famílias se destroem? Porque perdem o foco de Cristo. Tiram Cristo do lugar que ele estava e colocam outras coisas. Se você colocar seu filho no lugar de Cristo, você está fadado ao fracasso. Porque só Cristo pode suprir as suas necessidades. E o clamor da sua alma, o seu filho não vai poder fazer isso por você. Por mais que ele te ame, por mais que ele traga para você assim, prazer, ele não vai poder fazer isso. Mas Cristo é aquele que pode fazer todas essas coisas. Ele diz no versículo 7, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Paulo encontrou uma coisa que deu sentido à sua vida. Porque até a gente encontrar Cristo e Ele dê sentido às nossas vidas, nós vamos achar que as outras coisas ainda dão sentido. Mas quando a gente tem um encontro com Cristo, a gente olha as outras coisas, por melhor que sejam, por mais prazer que elas possam nos proporcionar, a gente sabe que é sem sentido. Sabe por quê? Porque são passageiras. Aquilo que é sem sentido são passageiros. E Cristo não é passageiro. Cristo é eterno. Apesar de gente firmar as nossas vidas nas circunstâncias passageiras, Paulo morreu e viveu por uma coisa: Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 21 diz assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E assim, eu prefiro muito partir e ir com Cristo, porque é a coisa mais importante para mim. Mas por amor daqueles que precisam ouvir o Evangelho, ainda é melhor que eu fique mais um pouco aqui. O que motivava Paulo nessa caminhada era Cristo. O que motivava Paulo era ser imitador de Cristo e chamar as pessoas, ei, sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Porque é isso que importa. Porque nós fomos chamados para ser imitadores de Cristo, ser parecido com Cristo, mas nós só conseguimos ser imitadores de Cristo, se nós focarmos nele,
como a coisa mais importante de nossas vidas. Porque tem tantas pessoas chamando a gente para imitar Ele. E às vezes a gente começa a imitar homens que não estão imitando Cristo, é complicado. Porque tu imita alguém que não está imitando Cristo, você se torna parecido com aquela pessoa, não com Cristo. Em Filipenses 3, Paulo ataca os falsos mestres que queriam roubar a suficiência de Cristo. Ele começa atacando. Filipenses é uma carta em que a alegria, ele se regozijava em Cristo Jesus. A prisão não entristecia Paulo. E ele ataca esses falsos mestres que vinham roubar, dizendo que Cristo não era suficiente, tinha que ter mais alguma coisa. Tinha que se circuncidar, tinha que fazer várias coisas. Ele disse, não. Vocês já estão livres em Cristo. Cristo é suficiente, vocês não precisam de mais nada. Foque naquilo que é suficiente. Porque as outras coisas se tornaram insuficientes perto de Cristo, porque Ele é maior do que tudo. Ele começa o capítulo 3, dizendo assim, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Pregar isso que vocês já sabem nunca vai ser cansativo para mim, porque é segurança para vocês. Pregar para vocês aquilo que vocês já sabem, que Deus está em primeiro lugar, que Cristo é suficiente, não é cansativo, porque isso vai trazer segurança. Pregar a suficiência de Cristo traz segurança para a igreja, traz estabilidade para a igreja. E saber que nós precisamos única e exclusivamente de Cristo, e saber que Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida, Ele é a porta. Ele é o bom pastor, e isso tem que estar fixado em nossas mentes, e eu nunca vou me cansar de pregar isso, por mais que seja repetitivo, porque nós corremos o risco de se tornar uma igreja hipócrita, de fazermos os nossos rituais, de fazermos as nossas canções, tudo muito bonito, mas ir se afastando aos poucos de Cristo. E uma hora Jesus pode bater naquela porta, como Ele fez em Apocalipse, de estou à porta e bato, deixa eu entrar aí dentro com vocês, deixa eu participar desse momento com vocês, porque nós sabemos que isso aqui não é morada de Deus, isso aqui é chamada igreja, porque a igreja está aqui, que somos nós, que se reunimos em nome de Jesus, porque onde 2 ou 3 se reunirem em nome dEle, Ele disse que estaria presente. A hora que nós saímos daqui para essa porta, para ir nas nossas casas, Jesus não vai pegar, escolher um cantinho e ficar dormindo aqui, esperando nós até quarta-feira, ou domingo, ou terça-feira ali. Ele vai com a gente. Ele vai conosco, dizendo, ei, mantenham um foco. Ei, vocês são minha morada, eu estou com vocês. Eu sou a coisa mais importante da vida de vocês. O reino dos céus, Mateus 13, 44. É como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. O reino dos céus é isso. Quando nós encontramos Jesus, nós encontramos a pessoa mais importante das nossas vidas. Nós encontramos o bem mais precioso que nós poderíamos encontrar. Mais precioso que o mundo inteiro. Nós olhamos para aquilo que nós tínhamos e disse, não, trocar tudo por Cristo. Porque Ele tem mais valor. Marcos 10 tem a história de um jovem rico que tem um encontro com Jesus e queria dar a eternidade. Jesus olha para ele e ama aquele jovem e descumpre um mandamento. E ele diz para Jesus quais, Jesus cita os mandamentos. E ele diz, tudo isso tem cumprido desde a infância. A gente olha assim, esse aí vai dar.
Quando ele encontrou um para ser apóstolo, esse aí está certo. Esse é o cara certo para ser apóstolo. Esse aí vai tomar o lugar de Pedro, vai ser líder dos apóstolos. Desde a infância ele faz todas as coisas certas, mas Jesus olha para ele e diz assim: mas falta uma coisa. Maior do que tudo que tu tem. Maior que o seu dinheiro, maior que os teus bens. Vende tudo isso aí. E tu vai encontrar a coisa mais valiosa da tua vida e depois me segue. O bem mais valioso que nós temos é seguir Jesus. E aquele jovem, acredito que perdeu a maior oportunidade da vida dele. E ele saiu triste da presença de Jesus. A pergunta que fica é: o que precisamos abrir mão para encontrar a coisa que nos falta? Será que tem alguma coisa que ainda nos prende a ter contato e fixar os nossos olhos naquilo que é mais importante em nossas vidas? Sabe por que Jesus pode pedir qualquer coisa para nós? Sabe por quê? Que Ele pode pedir qualquer coisa para nós? Que Ele pode chegar para nós e pedir para a gente vender tudo e a gente acabar com tudo e colocar Ele como a coisa mais importante? Porque Ele é o verdadeiro jovem rico, irmão, da história. Ele é aquele que, sendo Deus, não chegou aqui dizendo que era o cara. Poderia ter nascido num palácio real, debaixo de todo o conforto possível, mas não. Ele tomou uma forma de um homem comum, pobre, e sendo achado na forma humana, tomou a forma de servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Jesus pode chegar para ti, Rogério, eu sou a coisa mais importante da tua vida. Se isso aí está tirando o teu foco, ó, se é o teu olho, arranca e joga fora. Se é a tua mão, corta e joga fora. O que é que está tirando o teu foco de Cristo? O que é que está tirando o seu foco da coisa mais importante da sua vida? Jesus, ele se esvaziou por causa de uma coisa. Ele andou focado em uma coisa. E esta coisa era fazer a vontade do Pai. Era fazer a vontade do Pai. Ele fez da vontade do Pai a coisa mais importante para ele, para que a vontade do Pai também fosse a nossa coisa mais importante. Ele fez isso para servir de exemplo para nós. Qual era a vontade do Pai? Perdoar os nossos pecados, nos justificar, nos trazer de volta. Isso é importante para você? Ou você está tão focado em outras coisas que isso aí se tornou uma historinha que você já não acredita tanto nisso? Que é possível, irmão. Está focado tanto no nosso sonho, no nosso projeto, a gente vai se esvaziando de Deus, e de repente essas coisas não são tão importantes assim. A gente já não acredita tanto nisso. E a gente vai hipocrisando o nosso coração, e a gente vai se tornando hipócritas, atores da fé. Ele nos amou primeiro. Lucas 10, 41, Jesus diz assim: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia, apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Sabia que todas as suas preocupações serão tiradas?
Tudo aquilo que você se preocupa hoje, tudo aquilo que você se envolve hoje, se preocupa demais, um dia vai deixar de existir. Mas Jesus vai estar sempre presente por toda a eternidade. Às vezes a gente se preocupa demais. E o problema de se preocupar com as coisas é que se a gente, tudo que a gente se torna um exagero em nossas vidas, pode se tornar um senhor em nossas vidas e roubar o senhorio de Jesus. Mateus 6,33, para terminar. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Em primeiro lugar, o que é? O reino de Deus. Mas às vezes nós estamos mais preocupados com as coisas que Ele disse que iria acrescentar para nós, do que Ele mesmo. E muitas vezes essas coisas acrescentadas não são acrescentadas por Ele, porque nós não estamos buscando o seu reino e a sua justiça. Quando a gente não busca o reino de Deus e a sua justiça, as coisas acrescentadas vêm em forma de injustiça e reino de trevas. Mas quando a gente busca o reino dele e a sua justiça, as coisas que são acrescentadas vêm na forma que tem que vir, conforme os valores do reino, conforme a justiça de Deus. Nós somos muito materialistas, irmão. Nós costumamos olhar para uma pessoa que tem bem materiais e dizer que ela é abençoada, mesmo que essa pessoa nunca quis nada com Deus. Mesmo que essa pessoa até blasfema contra Deus, a gente diz, Deus te abençoe com isso, com aquilo. O senhor comprou um carro novo, Deus está abençoando. A bênção de Deus não é um pedaço de lata. A bênção de Deus é quando Ele consegue colocar nos nossos corações que Ele é a coisa mais importante de nossas vidas. A bênção de Deus é uma coisa única e exclusiva. É a presença verdadeira dele em nossos corações. É quando nós entendemos que somos templo do Espírito Santo e não existe mais um lugar específico para a oração. É em espírito e em verdade, em qualquer lugar. Onde nós estivermos, no trabalho, na escola, no meio da nossa família, nós estamos ali como verdadeiros adoradores. Em espírito e em verdade, dizendo para todo mundo, ei, Jesus é o centro da minha vida, Ele é suficiente, Ele é tudo para mim. Êxodo 33, Moisés se recusa a continuar sem a presença de Deus. Deus chega para Moisés, tudo bem, esse povo é obstinado, Moisés, se eu for no meio de você eu vou matar todo mundo. O povo é ruim, não dá certo, tem hora que parece que vai, mas não vai. Eu vou mandar um anjo, mas fica tranquilo, esse anjo é poderoso, ele vai destruir esse povo que tem tudo na frente de vocês. Moisés pensa assim, mas isso não é a sua bênção, Senhor. Se o Senhor não for, a gente não vai. Como eles saberão que o Senhor está conosco, se a tua presença não caminhar conosco? Como esse povo vai saber que nós somos o templo do Espírito Santo, se o Espírito Santo não habita em nós, através das nossas atitudes, dos nossos atos, do nosso falar? Como eles saberão? Como saberão que Deus é conosco se Deus não é prioridade em nossas vidas? Como esse povo vai saber que Deus é conosco se Deus não é a coisa mais importante das nossas vidas? Quando nós trocamos Deus por qualquer coisa, trocamos os valores de Deus por outros valores que o que nos distingue das outras pessoas é o que vem em primeiro lugar em nossas vidas. As pessoas vão saber que nós somos filhos de Deus, que nós somos seguidores de Cristo, quando eles notarem aquilo que é mais importante em nossas vidas. Quando nós não negarmos tudo que nós temos para seguir a Cristo. Em Gênesis 17, 1, Jesus diz a Abraão assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Ande em minha presença e ser perfeito. Ande em minha presença e ser perfeito.
Como nós vamos andar na presença de Deus se Deus não é a coisa mais importante de nossas vidas? Como nós vamos conseguir andar na presença dele, que às vezes a gente se distrai com tantas coisas? Quem assistiu aquele filme assim, ó, Desafiando Gigantes? Acho que quase todos aqui assistiram, né? Um filme bem motivacional pra gente. O ator do filme tem uma hora que ele vai visitar um parente no hospital e ele passa por um quarto, tem um senhor assim numa cama e ele para conversar com aquele senhor. E aquele senhor está conversando com ele, de repente aquele senhor fala para ele assim: se eu perguntar para você, quem é você? Qual a primeira coisa que você pensa? E ele respondeu assim: eu sou treinador de futebol. Ele assim: e se você perder isso, quem é você? Ele assim: eu sou professor de história. Ele assim: e se isso for tirado de você, quem é você? Ele assim: eu sou casado, eu tenho filhos. Ele assim: se Deus quiser, isso não vai mudar, ele disse. Mas se mudar, quem é você? Ele assim: tá de brincadeira, que jogo é esse? Ele assim: não é jogo, é sobre quem é você. Quem é você de verdade? Ele assim: eu sou cristão. Ele assim: e o que significa isso? Ele assim: é ser seguidor de Cristo. Ele assim: isso é importante para você? Ele assim: é muito importante. Ele assim: interessante, porque ficou em último lugar na sua lista. Ele assim: não, mas eu poderia ter falado que era cristão primeiro. Ele assim: por que não falou? Porque a sua identidade está firmada naquilo que você prioriza. A sua identidade está firmada naquilo que você mais se dedica, ele falou para esse homem. E parece que Deus não está em primeiro lugar. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Por que Paulo foi o que foi? Sabe por quê, irmão? Entre muitas coisas que é falado, eu acredito que é porque eles combateram a sua própria hipocrisia. Quando Davi é confrontado por Deus através do profeta Natã, ele usa de hipocrisia para defender o seu pecado, querendo se colocar numa posição de santidade, de justo. Até que Natã chega e diz assim: não, Davi, esse homem que tu julgou na historinha que eu te contei aí, é tu, seu hipócrita. É tu que diz ser uma coisa, mas não é. É tu que diz que é fiel, mas é traidor. É tu que é justo, mas mandou matar um homem inocente. Tu, Davi, é um hipócrita. E por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Porque ele reconheceu a hipocrisia que estava dentro dele. O tema dessa mensagem é o hipócrita que existe em mim. Se nós não combatemos a nossa hipocrisia, irmão, nós vamos alimentar essa hipocrisia. Paulo fala assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer é justamente isso que eu faço. A lei de Deus é santa e na minha mente eu quero fazer a vontade de Deus, mas os meus membros, eles se movem para fazer aquilo que não é a vontade de Deus. Ele diz: logo não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Ele assim: estou sendo hipócrita. Estou sendo hipócrita quando eu quero fazer, eu sei o que tem que fazer e eu não faço.
Estou sendo hipócrita quando eu sei o que não devo fazer e eu vou lá e faço essa coisa. Quando eu sei o que devo fazer e não faço, eu estou sendo hipócrita. E quando eu sei o que não devo fazer, justamente isso que eu vou lá e faço é hipocrisia, irmão. Nós não seremos julgados só por aquilo que nós fizemos de errado. Nós não seremos julgados só pelo mal que nós fizemos, nós seremos julgados também pelo bem que nós deixamos de fazer. Quem aqui trouxe uma cesta, um quilo de alimento na ceia? Um exemplo. Levanta a mão aí. Quem aqui sabia que deveria trazer 1 quilo de alimento para nós formar uma cestinha básica ali para distribuir para aqueles que precisam? Quem aqui sabia disso? Não vou dizer que não sabe, que a Regina sempre bota no grupo ali. Sabe o que deveria ser, irmão? Na ceia, nós era para encher esse corredor aqui, cesta básica até aqui em cima aqui, ó. E não poder nem andar aqui no meio. Até que chegaria uma hora que a Regina ia dizer assim, não precisa mais trazer, que o celeiro está cheio ali atrás. Só calma. Lembra quando começaram a construir o templo? O pessoal trazendo até que o sacerdote não traz mais, dá um tempo aí que tem muita coisa. Era para chegar uma hora e dizer, não, esse mês não precisa trazer. Porque nós estamos até a boca de cesta básica ali. Cada vez a nossa generosidade é meio hipócrita, né? Por isso eles eram homens que foram. E Deus nos chama para ser essas pessoas. Combater a hipocrisia, irmão, que existe em nós. Parar para pensar de coisas que a gente fala e até tem vontade de fazer, mas não faz. Por falta de engajamento, por falta de olhar, colocar Jesus em primeiro lugar em nossas vidas. É isso que nos falta. Eles encararam a sua hipocrisia. Hoje é noite de nós encarar a nossa hipocrisia. Como eu encaro em vez de conta a minha hipocrisia. Meu Deus do céu. Como eu sou hipócrita, Senhor. Porque passa geração, irmão. E sabe quem que vai vencer? Aqueles que reconhecerem que são hipócritas. Que realmente professam alguma coisa, mas não fazem. Que falam que Deus está em primeiro lugar, mas está lá no final da lista das suas prioridades. Se preocupam primeiro em encher os seus celeiros, para depois, se sobrar alguma coisa, se sobrar um trocadinho, eu trago para a igreja e jogo naquela salva ali, ó. Uma moeda, R$2, para me sentir bem. Mas primeiro eu vou fazer. Encher o meu celeiro. Quando a coisa aperta, a primeira coisa que corta é a oferta e o dízimo. Apertou, para aí, mas corta o dízimo e a oferta, para quê? Deus não precisa de dinheiro. Trocamos essa mesa de som agora, irmão. Compraram a mesa e depois me avisaram. Fizeram a desgraça e depois me avisaram. Assim, agora vocês vão ter que pagar. Eu disse, não, já está programado, nós vamos pagar isso. Vamos vender essa aqui e vamos pagar. Tá, se viram para pagar aí agora. Quantos mil? Até vergonha de falar, né? 18? 14 mil. Vendemos aquela por 6, né? O cara que comprou, não sei se vai pagar, mas ele está confiando, né? Né, Luiz? Luiz é corajoso. Ali tem fé, irmão. Mas é assim, não tem custo. Tem custo. É possível a pessoa ser usada por Deus e não ter nascido de novo? É possível. A pessoa ser usada por Deus e Deus nunca ter sido o centro da vida dele. Jesus falou, vocês foram usados por mim, mas eu não conheço vocês, não falou? Tem gente que ainda bate no peito. Deus usou uma mula, vai me usar também. Mas a mula continuou mula. Você não é uma mula. Você é alguém que foi achado por Deus e quer viver
focado em Cristo Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé? E vamos orar a Deus nesse propósito? Para matar o hipócrita que está dentro de nós, irmão Luciano? Vamos? Está comigo? Todos estão comigo? Tem alguém aqui que acha que não é hipócrita nenhum, nada, tudo certinho? Vem aqui na frente para orar por nós então. Tem alguém aí que acha santo demais? Está acima de todos? Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que não nos deixa sem correção, Senhor. Obrigado porque o Senhor não quer nos ver perdidos diante dos nossos ritos, das nossas canções. Mas o Senhor quer que nós o adoramos em espírito e em verdade, Senhor. Então nós te agradecemos, Senhor, pelos seus confrontos, Senhor. O Senhor nos confronta para nos curar. O Senhor nos confronta para nos edificar. Queremos aceitar esse confronto, Senhor, em nossas vidas. E dizer, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a matar a hipocrisia que muitas vezes quer reinar em nossos corações. Queremos te louvar com os nossos lábios, mas queremos transformar isso em atitude, Senhor, também. Que as pessoas possam olhar para nós e ver homens e mulheres de Deus, determinados, focados no Senhor, e que eles possam ver em nós que o Senhor é prioridade em nossas vidas, que o Senhor é a coisa mais importante em nossas vidas, e que nós possamos refletir essa importância no nosso próximo, refletir essa importância no órfão, na viúva, no necessitado, refletir essa importância, Senhor, através do Evangelho pregado para as almas que estão perecendo, Senhor. Que nós possamos ser reflexos, Senhor, daquilo que professamos. Que o Seu reino e a Sua justiça seja prioridade em nossas vidas. E que as coisas acrescentadas venham. A Sua palavra diz que as bênçãos correrão e nos alcançarão. E que nós possamos ser esse povo, Senhor, fundamentado na Sua suficiência em nossas vidas. Amém. Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo acompanhe todos vocês. Deus abençoe a todos.